Senador Eumano, prazer grande estar falando hoje aqui nessa tribuna, por ter você presidindo os trabalhos desta casa. Para mim é uma honra muito grande e uma alegria pela afinidade, e pelo carinho e pela amizade que construímos nesses últimos meses, né, já 1 ano e 9 meses de convivência. Quero dizer, senador, meu presidente Eumano, que se avizinha a campanha política. E é claro que alguns temas serão prioritários no debate nacional. Tivemos aqui a oportunidade de ouvir o senador Cristóvão falar sobre educação, né? Hoje, mais uma vez, ele colocando a importância do tema da educação para o debate nacional. Também o senador Zé Medeiros falou sobre segurança. Eu acho que esses serão temas que são claros na inserção do debate político. A educação, segurança, a questão do emprego, o Cidinho aqui, o senador Cidinho, também foi muito eloquente ao falar da importância das pequenas e microempresas, a questão da agricultura, do Brasil se tornar um país livre de aftosa com vacinação. Então, a gente fica muito feliz de podermos estar alcançando algumas conquistas que são fundamentais para a geração de emprego e de renda. E eu quero aqui aproveitar, falar um pouco da saúde, né? Mas não da saúde curativa, mas da saúde preventiva. Aproveitar esse momento em que estamos tendo uma troca no Ministério da Saúde, parabenizando o nosso companheiro de partido, Ricardo Barros, pelo trabalho exemplar que fez, levou uma nova lógica para dentro do Ministério, estabeleceu prioridades e teve tempo de plantar e colher eficiência. E nós estamos tendo a oportunidade, né, de ver ele passar o bastão da gestão do Ministério para também companheiro, uma pessoa muito competente, que é o ex-presidente Gilberto Occhi, que foi ministro das cidades, ministro da integração e agora cumpre mais esse papel na sua vida pública tão exitosa, né? O ministro Gilberto Occhi, ele tem uma capacidade de poder estar em diversos setores e demonstrar toda a sua qualidade e competência de gestão. Então, eu acho que esses temas eles são fundamentais para o debate, né, da política brasileira, principalmente em 2018, em que nós vamos eleger governadores, vamos fazer aqui uma renovação de 2/3 desta Casa, também da Câmara Federal. Então, será um momento muito importante para que o Brasil possa retomar a capacidade de dialogar que se perdeu nos últimos tempos, né? Nós estivemos e estamos ainda restrito ao olhar do que nos separa e não do que convergimos. Então, eu espero que esse debate para a educação, para a segurança, para o emprego e também para a saúde possa retomar um leito natural onde se busque soluções e não simplesmente um antagonismo. Então, é fato que a saúde, ela não começa nos hospitais. A saúde, ela só chega ao hospital quando ela já não existe. A saúde é fruto, senador Eumano, de algumas questões que são preventivas. E das questões preventivas, a gente pode destacar que houveram grandes conquistas da humanidade nos últimos séculos. E é óbvio que uma das grandes conquistas foi a melhora nutricional, advindo da Revolução Agrícola. A agricultura no mundo possibilitou a produção de mais alimentos. E quando você estabeleceu a possibilidade de mais pessoas acessarem a mais alimentos, isso melhorou a capacidade da vida, né, do ser humano poder estender e prolongar a sua expectativa de vida. Então, nós tivemos, nos últimos séculos, principalmente no último século, um crescimento muito grande da expectativa de vida do ser humano e também a baixa da mortalidade infantil. É óbvio que nós temos ainda bolsões de miséria e temos ainda países e locais aqui também no Brasil onde nós temos pessoas que não têm acesso ao fator nutricional
que possibilite ele melhorar a sua qualidade de vida e principalmente a sua saúde, mas é óbvio que isso aconteceu no mundo e isso criou esse aumento dessa expectativa de vida. A outra questão que foi muito importante nos últimos séculos é a questão do avanço da medicina. A criação dos novos antibióticos estabeleceu também uma possibilidade de que as pessoas pudessem ter, no momento da doença, uma cura mais rápida e mais específica. Então, nós tivemos esses dois fatores como pilares importantes para que houvesse esse aumento da expectativa de vida em todo o mundo. Mas é, sem sombra de dúvida, a saúde pública, e na saúde pública o destaque que eu quero aqui trazer para a questão desse olhar preventivo da saúde, é a qualidade da água. A qualidade da água, ela é fundamental. A água é o motor, o principal moto de transformação da qualidade de vida de uma pessoa, de uma comunidade, de uma sociedade. E também a questão do tratamento do esgotamento sanitário. O que fazer com esse esgoto, coletando e depois tratando para devolver esse bem para o meio ambiente. Então, é muito claro, senador Eumano, que o saneamento ele tem uma relação direta com a expectativa de vida e tem uma relação direta com a diminuição da desigualdade social. E ele fica sempre sendo um assunto anexado a outros debates. Você não percebe que a sociedade entende o saneamento como algo fundamental. E o que é que nós vemos com isso? Nós começamos a perceber, senador Eumano, que não adianta a gente promover ou produzir leis que ficam esquecidas no papel, né? O direito que dorme no papel, ele não chega ao cidadão. Se a gente não fizer a água de qualidade chegar na torneira das pessoas, não adianta a gente fazer com que o direito chegue até o papel. Aqui é o papel do Senado fazer isso, mas é muito mais do que isso. É iluminar que caminhos e qual o papel que o Estado brasileiro vai ter para que a gente consiga alcançar no futuro a universalização do acesso à água e também da coleta e tratamento de esgoto. Para o senhor ter ideia, rapidamente, a cada 2 brasileiros, um brasileiro não tem coleta de esgoto. Ou seja, 100 milhões de brasileiros têm os seus dejetos colocados diretamente nas ruas, nos rios, nos mangues, afetando completamente o meio ambiente. E o que é pior, quando a gente fala de tratamento, ainda há uma situação muito mais constrangedora para o Brasil. A cada 3 brasileiros, apenas 1 tem seu esgoto tratado. E onde é que está os piores bolsões da ausência desses serviços? Principalmente nos locais mais carentes. Então, eu trago aqui, senador, a ideia de a gente discutir qual é o real papel do Estado brasileiro, para que a gente possa tirar esse direito que existe no papel e que esse direito alcance as pessoas. Eu só quero lembrar rapidamente que em diversos momentos nós tivemos o debate sobre o papel do Estado brasileiro em diversos outros setores. Posso me lembrar, o senhor deve lembrar também, no Piauí, que os serviços de transporte público eram feitos através de empresas públicas. Os governos de estados, os municípios, compravam diretamente os seus ônibus. Não era assim? Todos os municípios tinham os ônibus. E aí, um dia, alguém disse, não, por que o Estado tem que comprar o ônibus? O serviço tem que ser público, tem que ser acessível ao público. As tarifas têm que ser módicas. Agora, o ônibus precisa ser do Estado? O ônibus precisa pertencer ao município? E avançamos nesse debate e grande parte das cidades brasileiras, e posso dizer da totalidade das grandes cidades brasileiras, o sistema de transporte é público
e os ônibus pertencem a empresas privadas. Nós tivemos esse debate também na questão da coleta e do destino final do lixo. Todas as cidades tinham empresas que faziam diretamente os serviços de limpeza urbana. Então, o prefeito tinha que comprar o seu equipamento, o prefeito tinha que ter o seu próprio aterro, o prefeito tinha que suprir com maquinário e com pessoas esses serviços. Isso passou. Grande parte dos municípios do Brasil são atendidos por empresas privadas e quando você coloca o lixo, deposita o lixo na rua para que alguma empresa possa pegar, ninguém pergunta se aquele caminhão pertence ao Estado ou à empresa privada. O que as pessoas querem é um serviço de qualidade, com qualidade. Tivemos também a oportunidade de discutir isso na telefonia. Quando nós começamos a debater a possibilidade da privatização das teles, das empresas de serviço de telecomunicação, foi um absurdo. As pessoas diziam que estávamos entregando às empresas privadas algo que era tão importante e fundamental. E é claro que as empresas privadas ampliaram claramente a possibilidade de acesso. Hoje nós temos mais telefones, temos mais aparelhos telefônicos do que pessoas no Brasil. E eu sou do tempo que o telefone era um patrimônio. Tinham pessoas que tinham no seu imposto de renda uma quantidade, acho que Vossa Excelência, todos que têm um pouco mais de 50 anos, como Vossa Excelência, pouco mais de 50 anos, tinham esses telefones como patrimônio privado. Se alugava a linha telefônica, se vendia a linha telefônica, tal era a escassez. Era tão escasso, e eu não estou falando isso de coisas de 50, 60 anos atrás, não. Nós estamos falando de 20 anos, 2 décadas. Isso tudo mudou. E quando muda, aquelas pessoas que eram contrárias, elas mudam a bandeira. Elas mudam o discurso, porque não tem mais como enfrentar aquilo que diziam no passado, porque já não é mais verdade. A sociedade quer são serviços de qualidade. E o papel do Estado brasileiro, ele precisa ser remodelado. Nós precisamos aperfeiçoar o papel do Estado brasileiro. O primeiro papel do Estado brasileiro é planejar. Nós precisamos retomar a capacidade de planejamento do Estado brasileiro. E a primeira coisa que precisamos fazer é que os planos municipais, principalmente de médias e grandes cidades, eles precisam sair do papel. Eles precisam primeiro existir e sair do papel. Esse é o papel do Estado brasileiro, do município e dos governos de Estado. Fazer um planejamento execuível, não é aquele cola-copia. Fazer com que o planejamento demonstre essa vontade da sociedade de ter saneamento e água de qualidade. E é fundamental que, para isso, a gente comece a quebrar alguns paradigmas. E o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar, senador Elmano, é que o setor de saneamento, ele não é apenas obras. Governos e governos imaginam que ampliar simplesmente os investimentos em obra vai dar a possibilidade da água chegar na torneira das pessoas. E não é isso que nós estamos vendo e que vimos durante a história do Brasil. Nós tivemos diversos governos que apostaram em investir apenas em obra e as obras viraram esqueletos. Nós temos aí diversas estações de tratamento de esgoto que não funcionam, estações de tratamento de água que também não funcionam, sistemas que estão completamente obsoletos. Por quê? Porque saneamento
não é simplesmente obra. A obra é o meio, saneamento é prestação de serviço. A obra física é o meio de você poder fazer com que aqueles serviços sejam prestados à população. E é claro que esse é um grande embate que o Estado brasileiro precisa ter. Ele precisa ter essa capacidade de planejamento para ele poder investir, mas não investir na obra. Ele investir na obra para que alguém possa depois cuidar, que possa operar aquela obra. E é por isso que tem outra questão que precisa ser de vez resolvido, que é o nosso Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Nosso Sistema Nacional de Informação de Saneamento, senador Elmano, é um sistema que é voluntário, ou seja, as prefeituras voluntariamente entram no sistema do Ministério das Cidades e colocam quais são os serviços que elas fazem. Esse sistema não tem auditoria e nem tem a obrigatoriedade, nem das companhias estaduais, nem das companhias municipais, nem dos municípios, certo? De proverem aqueles dados de uma forma em que aqueles dados sejam instrumentos de planejamento. Então, todo o planejamento que a gente faz no setor de saneamento, nós fazemos, senador Elmano, em cima desta base voluntária. Então, o mínimo que o Estado precisa fazer, o mínimo que o Estado brasileiro precisa realizar é uma auditoria sobre esse sistema. Esse sistema precisa ser auditado para que a gente possa, de fato, usar esses números para construir um plano futuro, para se fazer o planejamento. É claro também que no papel de planejar, o Estado brasileiro precisa incentivar novas formas de produção de água. Nós precisamos sair daquela forma que estamos presos há algum tempo, que é buscar água nos rios. E nós estamos com um problema seríssimo, porque com essa questão da crise hídrica, nós estamos buscando água cada vez mais longe das nossas grandes cidades e fazendo algo absurdo, que é tirando água do semiárido para abastecer o litoral, onde você tem índice pluviométrico muitas vezes muito maior, 3, 4 vezes maior. Então, se você pegar o mapa do Brasil, cada vez mais, senador, nós estamos, senadores, tirando água de quem não tem, que são o centro do país, né, as regiões semiáridas, certo? E levando para o litoral. Ou seja, qual o papel do Estado brasileiro? O papel do Estado brasileiro é atrair novas possibilidades de produção de água, novas tecnologias, estabelecer a possibilidade de que algumas cidades possam fazer a dessalinização, que o reuso da água seja uma realidade não só para o povo, mas também para as empresas. Nós precisamos incentivar essas novas tecnologias para que a gente não fique restrito à água que simplesmente cai do céu. Precisamos ampliar essa capacidade de monitorar, né, e de guardar essa água. Então, senador, esse é um papel que é fundamental para que o Estado brasileiro se sinta responsável, que é de planejar e incentivar essas novas tecnologias. Outra questão que é fundamental é que o Estado avance na preservação do meio ambiente, mas não com a mão da punição, simplesmente, que use a punição para quem incorrer no erro, mas que seja promotor do meio ambiente, que ele possa, o Estado brasileiro, aplaudir, incentivar e criar incentivos financeiros para quem tem a sua terra e que tem lá a sua reserva legal, que preserva as suas APPs, que dá a possibilidade do meio ambiente se regenerar. E o Estado brasileiro precisa usar meios e incentivos para que as pessoas promovam
a retomada ambiental. Eu acho que esse é também um papel fundamental que o Estado brasileiro precisa ter. E olhar a água como um fator transversal de desenvolvimento, colocando em torno da mesa a agricultura, a indústria, o consumo humano, para que esse debate ganhe vida. Então, é fato que planejar é, sem sombra de dúvida, o principal papel. E outra coisa, senador Eumano, é o papel que ninguém pode fazer, a não ser o próprio Estado. O Estado é que tem que ser o promotor desse planejamento. Outro papel que é fundamental que o Estado brasileiro tem que ter é o de regular. Nós aqui tivemos a oportunidade de debater muito a questão das agências reguladoras. A regulação da atividade, ela é fundamental para que os choques de interesse tragam para a sociedade benefícios. Então, é papel do Estado regular e fiscalizar, claro. E como é que ele pode fazer isso? Quando eu falo isso, não é só o Executivo, não. Nós estamos falando aqui do papel do Estado brasileiro. Nós estamos falando aqui também do Judiciário, do Ministério Público. Nesse momento de falar de regulação e fiscalização do setor de água e de saneamento, é fundamental que a Justiça e o Ministério Público se movimentem. Para quê? Para que cobre dos contratos de prestação de serviço, de gestão de serviço, o que eles se comprometeram. Se comprometeu a fazer investimento, que faça o investimento. Se estabeleceu que vai ampliar a cobertura do setor do sistema de água e também do sistema de esgotamento sanitário e também da questão de águas pluviais ou do lixo, que sejam cobradas as metas que sejam claras desses contratos. Precisamos rever todos esses contratos. Existem diversos, centenas, milhares de contratos dos serviços de água e esgoto que estão apodrecendo na gaveta da burocracia. Você vê diversas empresas estatais com esses contratos no escanil, simplesmente para fazer o quê? Uma reserva de mercado. É óbvio, e aí eu quero deixar claro a minha posição, que existem empresas públicas bem geridas e empresas privadas bem geridas. Empresas públicas mal geridas e empresas privadas mal geridas. O importante não é quem presta o serviço, é se o serviço é bem prestado. Esse é que é o grande debate. E como a gente fazer essa fiscalização? É possível fazer essa fiscalização fiscalizando esses contratos. É importante que esse contrato reflita a melhor proposta para o consumidor, para o usuário. E como é que isso pode acontecer? Se houver uma disputa, se estabelecer o contraditório, se possibilitar que pensamentos diferentes estabeleçam propostas diferentes para que o consumidor, através do mercado, dessa busca da melhoria do serviço, possa ser melhor atendido. Precisa que, na regulação e na fiscalização, que haja controle social. Esse é o papel do Estado brasileiro. Ampliar o controle social. Para quê? Para que a gente alcancemos uma coisa que é a meta principal, que a tarifa seja justa. A tarifa justa não é a tarifa que é justa para os que estão usando hoje apenas. A tarifa justa, senador Eumano, é a tarifa que torna o sistema permanentemente capaz de fazer novos investimentos. Não adianta você ter a tarifa hoje que o sistema fica obsoleto, que você não tem a capacidade de mantê-lo, que a gente não pense no amanhã, na sociedade que vai avançando e vai se reunindo cada vez mais no meio urbano. Então, é óbvio que esse papel
de fazer da tarifa esse instrumento de sustentabilidade para a geração atual e para a geração futura, é papel do Estado brasileiro. A regulação é o papel do Estado brasileiro. E mais do que isso, senador Eumano, o Estado precisa prover de água os que não têm condições de pagar. É assim que nós vamos diminuir essa diversidade, essa falta de serviço para as pessoas que não têm acesso. Então, o Estado brasileiro ele precisa entrar como papel de regulador para que a tarifa seja justa e para que ele possa, o Estado brasileiro, dar esse direito a quem não tem condições de pagar. Através de quê? De tarifas sociais ou, quem sabe, amanhã, de um subsídio direto. O fato é, se a pessoa não tem acesso à água, ela não tem acesso à vida. Então, é de fundamental importância a gente debater o papel do Estado, porque senão a gente fica simples no debate. É público versus privado. Esse é um debate que a gente tem que esquecer, porque nós precisamos fazer a complementariedade dos serviços. Não existe, senador Eumano, mais nenhum serviço que seja puramente público. Não há mais isso. Até as empresas que são públicas, elas usam empresas privadas para suprir as suas necessidades. É de fundamental importância, então, que a gente avance para que a gente entenda que o setor de água precisa, e água e esgoto, entender que isso é um ativo do município. É um ativo. O sistema de água e esgoto é um ativo porque o município tem esse poder concedente. E, através desse poder concedente, ele pode ampliar e agilizar essa cobertura, né, do serviço de água e de esgoto, melhorando a sua saúde. E, quando melhora a saúde, diminui a quantidade de internamento nos hospitais e nos ambulatórios. Então, é muito importante para que a gente use a possibilidade de conceder esse serviço, não para pegar a outorga, o recurso, e colocar em outros setores, para pagar débitos de outros setores. A outorga do serviço de água e esgoto deve ser para investir no setor de água e esgoto, no setor de saneamento. E aí sim, nós vamos poder curar essa chaga que é a falta de serviço, né, de água e esgoto no Brasil. Nós tivemos a oportunidade, já me encaminhando para o final, senador Eumano, de fazer alguns debates, né, nessa casa e antes dessa casa, e a gente teve um erro crasso, e aí eu posso dizer que foi o Supremo Tribunal, né, quando ele fez com que o recorte da organização administrativa do setor de água e esgoto fosse um recorte administrativo por regiões metropolitanas. A água e o esgoto entende o que é bacia hidrográfica. Ele não entende o que é região metropolitana. Nós precisamos retomar essa visão de planejamento do Estado através das bacias hidrográficas. Então, é muito importante a gente entender qual é o papel do Estado, porque além de todos esses papéis de planejar, de regular, de fiscalizar, de conceder o serviço, ele pode prestar. Existem serviços municipais muito bem prestados. Existem empresas, companhias estaduais que fazem muito bem o seu serviço. Mas isso não é uma totalidade no Brasil. Não podemos tomar como regra o que acontece em São Paulo. São Paulo não pode ser regra do Brasil. Ele pode ser o futuro. Mas existem estados que não têm condições de suprir por si só, e principalmente com a crise fiscal que estamos, nos investimentos e nos aportes necessários para ampliar a cobertura. Então, é importante que
empresas públicas e privadas possam, juntas, encontrar uma equação para ampliar esses investimentos tão importantes. Então, pode o Estado prestar serviço diretamente? Pode. E se tem condições, deve. Mas e se não tem condições? A sociedade tem que ficar aguardando mais 500 anos para ter água e ter esgoto? Por que não chamar a iniciativa privada para que juntos possam fazer? Então, é de fundamental importância, senador, que a gente possa entender que, da mesma forma que outros setores conseguiram avançar nesse debate, como o setor de telefonia, o setor de transporte público, nós precisamos também avançar no debate do setor de água e esgoto. Porque hoje, para o senhor ter ideia, nós voltamos ao mesmo nível de investimento do ano 2008, apenas 4 bilhões e pouco por ano. Isso vai nos levar, quando a gente faz uma conta, vai nos levar que o alcance da universalização dos serviços de saneamento só se dê a partir do ano 2060. Nós não estaremos nem aqui para ver isso. Esse não pode ser o legado que o Senado Federal, nem que os governos que passam querem deixar para a sociedade brasileira. E, como legado, eu quero registrar que foi fundamental o debate do Fórum Mundial da Água. Só para o senhor ter ideia, senador Eumano, passaram pelo Fórum Mundial da Água mais de 120 mil participantes. 105 mil visitaram a Vila Cidadã. Foram representantes de 172 países no mundo. Foram mais de 300 sessões temáticas. E eu tenho a convicção, senador, que só o debate claro, transparente, com espírito público, essa é uma palavra que nós precisamos ter. O espírito é público, ou seja, temos que ter serviços públicos com qualidade à disposição da sociedade brasileira e com preços e tarifas módicas, e que a gente possa encontrar uma forma de incluir a todos os brasileiros. Então, eu queria finalizar aqui nesta tarde agradecendo a paciência de Vossa Excelência, que me deu esse tempo a mais, mas dizer que vamos deixar um pouco algumas discussões que não nos levam à solução, porque o modelo que está hoje colocado no Brasil, no setor de água e esgoto, não tem nos levado, não tem a velocidade que precisamos fazer os investimentos e a qualidade dos serviços que a sociedade almeja para que a gente consiga fazer com que os serviços possam ser universalizados para todos os brasileiros. Então, eu deixo aqui esses últimos discursos que vou fazendo aqui nesse plenário, agradecendo a oportunidade de estar nesta casa, dizer que me sinto muito honrado e feliz de poder ter ao lado ombreado pessoas como Vossa Excelência, que em sua terra é chamado carinhosamente do velhinho trabalhador, né? Talvez até um pouco, né, desse charme, né, de poder ser tão jovem nas ideias, de ter uma capacidade de realizar tanto quanto o senhor fez, quanto o prefeito, né, daquela terra, e que possibilitou a que as pessoas do seu estado pudessem, né, lhe chamar carinhosamente, né, como velhinho trabalhador. Mas o fato, senador Eumano, é que nós precisamos ter um olhar com altivez sobre a questão do saneamento básico no Brasil, porque não adianta, sem investimentos em saneamento, nós vamos continuar tendo crianças morrendo, pessoas indo para os hospitais, diminuindo a capacidade produtiva das pessoas no trabalho,
estabelecendo conflitos que no futuro serão muito ruins, principalmente para estados como o nosso, porque quando falta água, senador, não só falta saúde. A primeira coisa que a empresa que vai, uma indústria vai para o interior, ela pergunta, diz, tem água? Porque se não tiver água, o processo industrial não acontece. Se uma grande empresa ou a agricultura familiar está no interior produzindo, se faltar água, vai parar a produção. Então, a água é, sem sombra de dúvida, o fator precípio para que nós possamos ter um país mais igual e mais justo. Então, quero agradecer a Vossa Excelência e dizer muito obrigado a todos os ouvintes e todos os funcionários aqui da Casa que nos acompanham nesta tarde e noite. Muito obrigado, senador. Queria, meu nobre senador Roberto Muniz, dizer que nós já começamos a sentir saudades. Saudades de um companheiro que se ouve aqui nesta casa com muita competência, com muito espírito público, não só no plenário, mas nas comissões técnicas, comissões permanentes. E Vossa Excelência, nesse instante, acaba de dar uma aula, para mim, importantíssima, que traduz a crise do Estado brasileiro. Vossa Excelência foi muito preciso neste tema que eu reputo mais importante nos dias de hoje. Realmente, há uma crise profunda do Estado, dentro dela se insere uma crise federativa muito grave, que levou a população, está levando a população brasileira a não uma incerteza, mas uma insatisfação coletiva com relação aos serviços públicos prestados pelo Estado. Estado que sintetiza o Estado, a União, o Estado federado, sobretudo os municípios. Vossa Excelência foi muito feliz ao lembrar a questão do planejamento. Planejamento que é o fundamental, é a peça principal dos destinos de uma nação, de um país, de uma sociedade, de uma coletividade. E nós temos saudades, eu particularmente tenho, dos nossos planos decenais, dos planos nacionais de desenvolvimento, dos planos regionais de desenvolvimento. Somos um país continental, regiões com características bem definidas, temos um trópico úmido, que é a Ileia amazônica, que detém 12% da água doce do mundo, e do Brasil, lá detém 80% na Amazônia, e próximo, relativamente próximo, temos o trópico semiárido, onde o Estado de Vossa Excelência, a Bahia, talvez seja o último estado dos 9, começando pelo Maranhão, aí vem o nosso Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Açu, Bahia. São regiões diferentes, que temos que retomar o planejamento regional. Não é possível que nós continuemos essa política como se fosse homogêneo o país. Não é. Nós estamos aqui nos Cerrados, temos aqui o Pantanal, são 4 regiões com características bem definidas, temos a região sudeste e a região sul. Ou seja, temos inexoravelmente que tomarmos a política regional, aliás, a primeira nacional de desenvolvimento, e dentro desta política, a política regional. Então, Vossa Excelência foi muito feliz ao trazer este tema. No meu entendimento, Vossa Excelência hoje encerra, depois de nós termos assistido, não estamos assistindo meu gabinete, um pronunciamento sempre constante, permanente e procedente do nosso grande mestre, que é o Cristóvão Buarque,
que insiste que a educação é a base desse desenvolvimento, e o planejamento traduz isso muito bem. Então, queria parabenizá-lo. Espero que Vossa Excelência ainda, durante essa semana, retorne com temas tão importantes como esse que Vossa Excelência trouxe aqui. O Estado, aqui é a Casa da Federação, e é exatamente temas dessa envergadura, dessa importância, que nós estamos vivendo uma crise do Estado, do esgotamento do Estado, da insatisfação coletiva com o Estado que nós temos. Então, vejo aí, nós colocamos o Estado como instituição, a sociedade do outro lado e a parte importante e fundamental responsável por todo esse quadro que está aí, que chama-se a política, a boa política. Nós somos, falando em tese, o responsável, nós políticos, por essa crise profunda em que o país está mergulhado. Então, eu cumprimento Vossa Excelência mais uma vez, dizendo, aliás, eu queria só colocar aqui um dado que me envergonha, como senador do Estado do Piauí, relacionado à questão do saneamento. A capital do nosso Estado, de cada 100 residências, somente 19 estão ligadas à rede de esgoto. E o Estado como um todo, de 100 residências, somente 5 de 100, ou seja, 5% do Estado do Piauí, com seus 224 municípios, território de 252 mil quilômetros quadrados, de 100 residências, somente 5 são ligadas a uma rede de esgoto. Isso, para mim, traduz a importância do pronunciamento de Vossa Excelência, trazendo o tema saneamento, desde a escassez do problema de recursos hídricos ao esgotamento sanitário. Então, mais uma vez, parabéns, que Deus ilumine, Deus lhe abençoe, lhe ilumine, lhe guie nesta nova caminhada que Vossa Excelência vai trilhar no nosso querido Estado baiano. Bahia de todos os santos. Verdade, presidente, eu fico muito feliz de poder estar falando hoje à noite com Vossa Excelência aqui na presidência, senador Eumano. Dizer que sobre essa questão do papel do Estado brasileiro, eu quero até fazer uma solicitação ao presidente Eunício, que amanhã vai ter uma reunião das lideranças, e a gente fez um projeto de lei sobre que eu chamo de Lei de Responsabilidade Gerencial, que foi um projeto desenvolvido através do nosso gabinete, em uma articulação com os técnicos aqui da Casa e também os técnicos do Tribunal de Contas da União. É a ideia de que você precisa ter no lançamento da política pública, você precisa ter um planejamento anterior, em que você estabeleça quais são os valores que serão gastos, quem é o responsável, qual é o foco, quem é a população que serão atendida, em quanto tempo, qual é a cobertura, quais os indicadores. É um projeto que trata do impacto legislativo das políticas públicas. Esse projeto de lei eu fiz junto com os técnicos aqui do Tribunal de Contas da União. Tive a honra de ter sido relatado pelo senador Anastasia. O senador Anastasia conseguiu, junto com os pares da Comissão de Constituição e Justiça, aprovar a matéria, e essa matéria está pronta para entrar na ordem do dia. Então, queria pedir a Vossa Excelência, hoje presidente aqui desta Casa, que nos ajude, junto ao presidente Eunício, para ver se entra na ordem do dia, ou da terça-feira ou da quarta-feira, para que a gente possa ter essa luz, que possa a sociedade retomar essa confiança no Estado brasileiro. Porque essa falta de confiança,
é fruto de promessas vãs de muitos políticos. A sociedade não quer simplesmente a promessa, ela quer a realização. E mais do que isso, ela quer a sinceridade, que se estabeleça olho no olho uma relação em que as verdades sejam postas na mesa, para que ela possa entender quais são os benefícios que vai aferir daquela política pública ou que não vai alcançar. Então, é de fundamental importância, senador Eumano, que a gente possa contar com sua colaboração para que a gente possa votar o mais rápido possível essa matéria. Quem sabe algum dia a gente não fique com o olhar simplesmente nos valores, na quantidade dos recursos gastos no orçamento, mas principalmente na qualidade dos recursos públicos. Quantidade sem qualidade é desperdício. Quantidade de dinheiro sem qualidade do serviço público é ineficiência. A sociedade sente isso. E o senhor colocou de uma forma muito clara essa cisão entre os políticos e a sociedade é fruto de que, nos últimos anos, a sociedade brasileira conseguiu alcançar, parte dela, dentro das suas casas, um certo conforto. Claro que nós temos ainda grandes bolsões de misérias e a gente não pode, grande bolsão de miséria, e a gente não deve nunca esquecer, porque o combate à miséria tem que ser um papel cotidiano da sociedade do Estado brasileiro. Mas grande parte da sociedade, da classe média, alcançou essa qualidade dentro das suas residências, possibilitando melhoria na qualidade da vida da sua família, principalmente olhando a sua família em gerações anteriores, né? A gente vê uma melhora geracional em grande parte das famílias brasileiras, mas quando ela chega às ruas, quando ela tem acesso aos serviços públicos, ela já não sente essa mesma qualidade que ela conseguiu aferir na sua vida. Então, não adianta você ter uma vida melhor se você não tem segurança. Não adianta, essa vida melhor não se realiza de forma plena, na plenitude, se você não vê outras pessoas também conseguindo conquistas. Então, a base de tudo isso é como fala o senador Cristóvão. Nós precisamos disseminar a ideia da educação de qualidade, da saúde de qualidade preventiva, né, através da água e esgoto, que a gente tenha esses serviços básicos da segurança para que a gente possa alcançar de forma plena, né, a capacidade de viver em sociedade com uma felicidade que seja recíproca. Nós não podemos caminhar sozinhos. Sozinhos felizes não existe em sociedade. Ou todos se movimentam e todos alcançam uma melhoria da qualidade senador de vida. Roberto Muniz, uma parte, por gentileza. Ou todos alcançam, ou a gente vai ficar solitário, e solitário nós nos sentimos presos. Presos nas nossas casas, com grades, com segurança, certo? Presos dentro da gente, sem possibilitar algo que é fundamental, a interação entre pessoas. Talvez até a gente tenha crescido muito na interação nas redes sociais, porque a gente já não consegue mais conviver nos parques, nas ruas, nos campos de futebol, né? Nós não estamos conseguindo construir uma sociedade real de convivência. E aí estamos usando o artifício da vida digital para que possamos nos abraçar e nos sentir abraçados. Eu acho que esse é um grande desafio que o Estado brasileiro terá de cumprir no futuro dessa relação, retomar essa relação direta com a sociedade. E nós temos 2018 como um marco importante, que será as eleições. Espero que sejam eleições de paz, né? Que a gente confraternize, porque eleição é, sem sombra de dúvida, a grande festa da democracia e da cidadania. E eu queria dar uma parte ao nosso senador Hélio. Bom.
José. Nobre senador Mano Ferrer, presidente dessa sessão, nobre senador Roberto Muniz, nosso orador aqui do plenário, aí do púlpito, eu queria cumprimentar Vossa Excelência, que está falando coisas fundamentais. Realmente o nosso povo está cansado com a falta de gestão, com a falta de responsabilidade com a coisa pública. De fato, o senhor tem razão. Não é recurso, é a forma de aplicar o recurso, fundamental questão que precisa ser trabalhada. Porque não adianta, igual, por exemplo, aqui em Brasília, eu sou o coordenador da bancada, e digo para o senhor, eu como coordenador da bancada, dos 3 senadores e dos 8 deputados federais, a gente põe um monte de recurso para o governo, a ineficiência é tamanha, que é o pior governo da história que passou por Distrito Federal, esse governador que está em Brasília, do PSB, Rodrigo Hollenberg, que ele não consegue investir o dinheiro. De 100%, 92% acaba não se investindo, porque não há gestão. Não há gestão. Então, péssima equipe. Então, quer dizer, Brasília está sofrendo, está penalizada com essa situação. Então, Vossa Excelência, e não é só Brasília, são vários estados também, tá? Não é, vamos aqui só é vários estados, seja também nas prefeituras. Então, a falta de gestão é muito grande. Eu falo isso como servidor público concursado que sou. Vossa Excelência também, uma pessoa que conhece bem da máquina pública, por isso que tem propriedade para dizer o que está falando, porque Vossa Excelência está pondo pingo no i. Nós precisamos ter gestão. E o momento, igual Vossa Excelência coloca, por isso que eu quero cumprimentá-lo mais uma vez, é um momento oportuno de reflexão, porque é um momento do nosso povo, que todo mundo é igual, que nós precisamos dizer, o voto unifica todo mundo vale um voto. Então é o momento de nós fazermos a limpeza, votar contra os corruptos, votar contra os maus gestores, votar contra as pessoas que estão com a ficha suja, que tem processos que não se justificam. Tem algumas acusações que não são verdadeiras, contra A, contra B, contra C. Então, que as pessoas saibam diferir aquelas acusações que não são verdadeiras daquelas que são reais e faça a separação do joio e do trigo. E para concluir, para não ficar prolongando aqui a parte, outra coisa importante, senador Roberto Muniz, é que as pessoas precisam escolher pessoas experientes, pessoas experimentadas, que não adianta a pessoa ser ficha limpa e nunca ter feito nada na vida, que ele pode roubar mais do que aquele que ele quer tirar, porque está roubando, porque está com a ficha suja. Então, tem que pegar pessoas que já tenham tido passagem no Legislativo, que tenham tido passagem no Executivo, que tenham tido passagem no Judiciário e tenha permanecido íntegro e tenha probidade de ter gerido as coisas públicas. Então, é isso que o nosso povo necessita para poder escolher bem candidato a presidente da República, escolher bem governador, escolher bem senadores, escolher bem governadores, escolher bem deputados federais e deputados estaduais ou distritais, que é o caso de Brasília. Vossa Excelência vem do Estado, onde com toda a mazela que o PT hoje está enfrentando, com toda a dificuldade, mas o governador do vosso Estado, que é um governador do PT, é um ótimo gestor. Por isso, tu chega na Bahia, ele tem a avaliação positiva de mais de 70% praticamente da população baiana, ao contrário do que de Brasília, que é do PSB, que também que é um partido que deveria estar fazendo uma coisa mais social, coisa e tal, tem 93% de rejeição. O da Bahia tem uma posição positiva muito para lá de 50%. Então, quer dizer, é tudo a questão de gestão. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o senador Otto, que não está aqui, a senadora Lides, que não está aqui, e o nosso nobre governador da Bahia, né, governador, como eu não me lembro o nome dele aqui, é o Rui Costa, que é do PT, está fazendo um ótimo mandato, como está fazendo também um ótimo mandato o governador do PT do Ceará, que é o Camilo, que também vai ser reeleito do Ceará, com apoio, inclusive, do nosso presidente, Eunício Oliveira, que tem aliança com o governador do Ceará. Então, quer dizer, tudo depende da gestão. Muito obrigado, parabéns a Vossa Excelência. Muito correto o vosso pronunciamento. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Hélio José, pelo aparte. Incorporo o seu aparte. Agradeço em nome do governador Rui Costa, que realmente está fazendo um trabalho brilhante, né? E é isso que é importante na democracia, é que a gente saiba separar o joio do trigo,
né, e isso o senhor colocou de forma muito clara, né, estabelecer, né, que dentro de partidos existem pessoas, e dentro dessas pessoas há de se escolher pessoas competentes. Eu fico brincando, senador Eumano e senador Hélio, de que, infelizmente, o processo democrático no Brasil virou um Big Brother. Porque o processo eleitoral, na verdade, é um processo de escolha, não é? Então, a gente, em tese, deveria escolher o melhor. Mas o que é que acontece hoje? Como é que é feita a escolha? Não é feita a escolha do melhor. Você começa a eliminar, parece o Big Brother. Não, nesse aqui eu não voto. Esse aqui eu não voto. Então, na verdade, o que eu acho que a gente deveria ter, e aí quero dizer um sentimento que tenho, acho que grande parte, não grande parte, mas uma parte da população tem, a ausência de Cristóvão no debate presidencial, porque ele ia elevar em muito essa qualidade desse debate. Porque é muito difícil você fazer uma escolha pela eliminação. Na verdade, você não escolhe o melhor, você fica com o menos pior. Então, nós vamos ter, senador Eumano, senador Hélio, que retomar a política para o debate das ideias, mas não é das ideias que são simplesmente voltado para a visão do que é antagônico. Eu vejo aqui, muitas vezes na tribuna, pessoas que participaram de governos que 90% do que foi feito nos dois governos foi muito parecido. E eles conseguem brigar pelos 10%, ou pelos 5%, ou pelo 1% que não converge. Eles conseguem fazer com que essas brigas tomem as ruas. E a gente perde tempo, em vez de melhorar os 95% de convergência, usando até a experiência de todos, né? Exemplo, nós temos um programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida começou no governo do PT e continua no governo de hoje, né? Nós temos diversos outros programas que começaram no governo de Fernando Henrique e continuaram no governo do PT. E a gente não conversa sobre essas coisas que convergem. A gente só conversa do que é antagônico. Por quê, senador Eumano? Infelizmente, ficou fácil, sabendo desse sentimento de repulsa da sociedade, subir à tribuna e falar mal da política. É muito fácil apontar o dedo às mazelas da política. Mas enquanto a gente está aqui tratando das mazelas, a gente esquece de construir o que é positivo. E só o que vai gerar cidadania é o que é positivo. O que gera a possibilidade de transformação da vida das pessoas é o que a gente conseguir convergir aqui como positivo. Então, eu quero trazer o seu à parte, senador Hélio, agradecer também, né, pelo trabalho que fizemos juntos em algumas comissões e, mais uma vez, agradecer ao senador Eumano pela possibilidade de usar por tanto tempo essa tribuna. Muito obrigado.